Depois da suspensão da vacinação com a AstraZeneca em grávidas e puérperas pela Anvisa, muitas mulheres tiveram dúvida e receio. Por isso, a nossa equipe conversou com uma médica obstetra sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A médica afirma: grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus da AstraZeneca não precisam ter medo. Não existe motivo para pânico, tá? O que a gente tem visto na grande maioria da população, grávida ou não, é que a vacina ela dá uma certa reação sim, né, em muitas pessoas, mas é uma reação leve, é uma reação autolimitada, então a gente não precisa ter preocupação. A suspensão da imunização deste grupo prioritário foi divulgada na noite dessa segunda-feira, depois de uma suspeita de um acidente vascular cerebral hemorrágico em uma gestante, ocasionando a morte dela e do feto. Em Juiz de Fora, a vacinação das grávidas e puérperas com comorbidades tinha começado em 7 de maio. 2 dias antes do comunicado da Anvisa. A gente precisa lembrar que as vacinas elas estão em fase de estudo e sempre que a gente tem uma medicação ou uma vacina em fase de estudo e que um evento grave é relacionado à administração de alguma medicação, dessa medicação que está em estudo, precisa-se interromper o estudo e fazer uma avaliação crítica para saber se isso foi realmente causado pela vacina, qual é o risco da vacina de causar tal evento. Segundo a médica, uma das reações adversas da vacina da AstraZeneca é a trombose, que pode desencadear um AVC, mas que por si só as grávidas e puérperas já têm esse risco aumentado. Outros imunizantes disponíveis no mercado brasileiro seriam mais seguros com relação à trombose, já que ainda não apresentaram estes efeitos colaterais nos pacientes. A gestante por si só é uma paciente com risco aumentado para trombose. Então, a gente tem uma estimativa aí de 1 a 2 casos para cada 1.000 gestantes e puérperas de trombose, isso naturalmente independente da vacina. Quando a gente está falando da vacina AstraZeneca, a gente está falando de um risco de 1 caso de trombose para 2.500 vacinados. Tá? Então, assim, o risco da gestante ele já é maior do que o da vacina. E o mecanismo de indução de trombose pela vacina não seria o mesmo mecanismo de indução da trombose para a gestante. Então, não seria um risco que fica aumentado porque a gente está associando 2 riscos.